Gênesis 15, versículo 1. Depois destes acontecimentos, a palavra do Senhor veio a Abrão. É Abrão ainda. Ele vai ter o seu nome trocado. Numa visão, dizendo: não tenha medo, Abrão. Eu sou o seu escudo. E lhe darei uma grande recompensa. Abrão respondeu: Senhor Deus, que me darás? Se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno, Eliezer? Abrão continuou: Tu não me deste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que a palavra do Senhor veio a ele dizendo: esse não será o seu herdeiro. Pelo contrário, aquele que será gerado por você, esse será o seu herdeiro. Então o Senhor levou-o para fora e disse: assim será a sua posteridade. Não, os levou para fora e disse: olhe para os céus e conte as estrelas, se puder contá-las. E lhe disse: assim será a sua posteridade. Eu vou ler de novo, versículo de número 5. Então o Senhor levou-o para fora e disse: olhe para os céus e conte as estrelas, se puder contá-las. E lhe disse: assim será a sua posteridade. Amém. Pai, nós precisamos muito do Senhor. Nós precisamos muito da Tua graça. Nós precisamos da inspiração do Teu Espírito Santo sobre nós, nesse instante, Senhor, que vamos meditar na Tua Palavra. É o momento mais importante da nossa semana, Senhor, ouvir a Tua Palavra. Cantamos, adoramos, com todas as nossas limitações. E eu sei que o Senhor se agrada, ó Deus, do louvor que sai dos nossos lábios. Aceite, Senhor, a nossa adoração agora, nesse instante em que queremos parar e aquietar o nosso coração para ouvir a Tua voz. Fale conosco, inspira-nos, ó Deus. Derrame graça sobre as nossas vidas, para que a Tua palavra também venha a nós e nos transforme nesta manhã. Pedimos isto em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós vamos ver 3 coisas nesse texto, em resposta ao que aconteceu no capítulo anterior. Há 15 dias atrás eu preguei sobre o capítulo 14 de Gênesis e falei sobre a primeira batalha que existe na Bíblia, a primeira guerra. Foi quando Abraão foi proteger o seu sobrinho Ló, na verdade, resgatar o seu sobrinho Ló, com 318 guerreiros que eram nascidos na sua casa. Ele vence a guerra e, após a guerra e regressando ao seu local de origem, ele se encontra com 2 reis. Melquisedeque, essa figura enigmática da Bíblia, ele paga o dízimo a Melquisedeque, e Melquisedeque prepara um banquete para ele com pão e vinho. Isto prefigura a ceia que nós participamos como um sacramento do Senhor, e ele dá o dízimo para Melquisedeque de tudo que ele tem. Depois ele se encontra com o rei de Sodoma, que fugiu da guerra, ele perdeu a guerra. Ele se encontra com Abraão e ele faz uma proposta indecente para o patriarca. Ele diz: você fique com as pessoas, você me dá as pessoas e fique com os bens que você recebeu na guerra. Guerra naquele tempo, sobretudo, era um momento de você não só apenas derrotar o seu inimigo, mas se apropriar dos bens dele, os valiosos bens, os despojos de guerra. O Abraão diz para ele: longe de mim ficar com alguma coisa sua, para que você nunca diga que você enriqueceu Abraão. Abraão recusa fazer
qualquer tipo de aliança com este homem. Porque se ele fizesse algum tipo de aliança, recebesse alguma coisa dele, Abraão naturalmente se tornava um vassalo dele. E o que o Abraão não quer? Não quer nenhum tipo de aliança com Sodoma e Gomorra. Vocês podem tirar as conclusões de vocês aí. E depois de tudo isto, certamente o seu sobrinho Ló volta a morar em Sodoma, o Abraão está na sua casa, e 3 coisas pelo menos acontecem com ele, e é o que nós vamos ver nesta manhã. A primeira delas é que a fé do patriarca Abraão foi tranquilizada por Deus. Olha o que Deus diz para ele: depois destes acontecimentos, depois de tudo o que aconteceu, a palavra do Senhor veio a Abraão numa visão, dizendo: não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo, e lhe darei uma grande recompensa. Que coisa linda! Abraão recebe a palavra de Deus, a gloriosa palavra de Deus, vem a ele numa visão, e nós celebramos isto, queridos, nós celebramos o fato de que servimos a um Deus que fala. Se Deus não tivesse falado, nós estaríamos desesperados nesta manhã, porque nós não saberíamos ao certo de onde nós viemos, nós não saberíamos por que nós estamos aqui, e jamais saberíamos também para onde estamos indo. Nós não saberíamos sobre perdão dos pecados, nós não saberíamos nada sobre justiça de Deus, nós não saberíamos como resolver os conflitos internos que nós temos, nós não saberíamos como resolver as nossas ansiedades, os nossos medos, nós não saberíamos nada sobre a vida eterna, mas graças a Deus, que um dia Deus falou conosco, da mesma maneira em que Ele falou com Abraão. Os métodos são diferentes. O Senhor apareceu a ele numa visão e falou com ele. Agora Deus nos fala através de Jesus Cristo, e sobretudo Deus nos fala através das Escrituras Sagradas. Porque o livro de Hebreus começa dizendo o seguinte: havendo Deus anteriormente falado aos pais, aos profetas, nestes últimos dias, que são os dias que nós estamos vivendo, nos falou e nos fala através do seu Filho Jesus Cristo. Jesus Cristo é a palavra definitiva de Deus, e a palavra definitiva de Deus em Jesus Cristo está registrado nas Escrituras Sagradas. Por isso nós celebramos a Deus que nos deu a sua palavra, que é a Bíblia Sagrada. Aonde a Bíblia fala, Deus fala. E essa fala de Deus não é algo que você pega, lê, igual encarte de supermercado, e vê as promoções e joga ao lado, ou um livro, ou um jornal. Esta palavra é poderosa, esta palavra muda a vida, esta palavra aquieta o coração, esta palavra é capaz de transformar profundamente a vida de uma cidade, de uma nação, de um povo. Eu posso afirmar a vocês que eu estava profundamente desesperado quando esta palavra veio a mim, e ela transformou a minha vida. Ela mudou os meus planos. Na verdade, eu não tinha planos. Eu vivia a filosofia do deixa a vida me levar, vida leva eu, e eu estava caminhando a passos largos para o inferno. Mas esta palavra que é viva, que é dinâmica, um dia veio a mim e me disse que eu era pecador, mas que eu era profundamente amado
pelo meu pai, e eu fiquei estupefato ao saber que eu tinha um pai que me amava e que cuidava de mim e que providenciou redenção para a minha alma, que me trouxe dignidade, que me deu uma missão de vida e uma santa vocação e que escreveu o meu nome no livro da vida, a palavra de Deus. Eu estive essa semana aqui na igreja conversando com os irmãos e falei, e eu não quero que você se sinta constrangido que eu vou te falar, mas eu tenho que te dar esse exemplo. Eu sou apaixonado pelos testemunhos dos irmãos que viveram debaixo do comunismo no século passado. Eu sou apaixonado pelos testemunhos dos irmãos que vivem em lugares onde a fé cristã é proibida, é perseguida. Eu avalio o meu cristianismo a partir da vida desses irmãos. Dias atrás, na verdade eu estava em São Paulo, eu estava lendo o relato de uma igreja na Romênia. A Romênia também foi um dos países que viveu na cortina de ferro, leste europeu, debaixo do comunismo. Era proibido naquela época ser cristão. Tchecoslováquia, Bulgária, Romênia, Albânia, enfim, e sobretudo na Rússia. Um pastor foi preso, e isso era comum naquela época. E descobriram que esse pastor tinha uma Bíblia. No cárcere. O diretor da prisão pegou, surrou, por ele estava violando uma norma, e chamou todos os presos. E como eles faziam? Começou a zombar da fé cristã, e este homem defecou e fez a sua higiene com as páginas das Escrituras e mostrou para todos, dizendo: este livro é um lixo. Jogou fora. Horas, eu não lembro, ou dias depois, o pastor, recuperado da tortura, foi até o local onde o guarda havia jogado a Bíblia, limpou e levou de novo para a cela. A palavra do Senhor é importante para nós assim? Veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão. É a primeira vez que essa expressão aparece na Bíblia. A palavra do Senhor veio. E ela vai ser a senha que vai caracterizar o que é um homem de Deus de verdade e o que não é. Quando você lê os profetas de Israel, é esta senha. A palavra do Senhor veio a Jeremias. A palavra do Senhor veio a Isaías. A palavra do Senhor veio a Elias. A palavra do Senhor, o diferencial da nossa fé, a palavra do Senhor, é ela que nos sustenta, ela que nos alimenta, é ela que nos dá visão de quem Deus é, de quem nós somos, para onde nós estamos indo, é ela que nos conforta, é ela que nos anima. A palavra do Senhor veio. Segunda coisa, na verdade, o que essa palavra falou com Abraão? Não tenha medo. Nós ficamos com medo.
Não ficamos? Eu acho que o medo é a experiência mais universal e popular. Medo. Fiquei com medo do fogão não funcionar, da geladeira quebrar, de não vender os convites da feijoada. Medo. Nós temos medos. Não tem jeito. Qual era o medo do Abraão? Se o texto fala, depois desses acontecimentos, e fala que ele comprou guerra com homens poderosos, como o rei da Babilônia, o rei do Irã, sendo ele um nômade, certamente o Abraão estava com medo de represálias dessas nações. Não tenha medo. Alexandre, Silvana, Alisson, Larissa, Marciele, Isabelle, Regina, Vicente, Juana, Carla, Ana Laura, Luísa. Não tenha medo. Qual é o seu medo? Do que você teme? O que você teme? A preocupação de Deus com a nossa vida emocional é tão grande, porque nós acreditamos que Deus só se preocupa com a nossa vida espiritual e certamente com alguns aspectos da nossa vida física, mas Deus se preocupa com as nossas emoções. Não tenha medo. Eu sou o seu escudo. Eu sou a sua proteção. E lhe darei uma grande recompensa. Vocês lembram, Abraão recusa os despojos de guerra. Ele sai da guerra com as mãos vazias. E aí Deus aparece para ele e diz: Abraão, você recusou os bens que você poderia ganhar de Sodoma e de Gomorra, mas em contrapartida eu vou dar para você. Eu não vou dar bens para você, Abraão. Eu vou dar a mim mesmo para você. Serve, Abraão. Você fica contente com isto? De deixar de ganhar um carro novo, um apartamento novo, uma viagem, e ganhar a mim, Abraão? Isso serve para você? E talvez essa seja a grande pergunta que Deus faz para a nossa geração. Nós perguntamos o seguinte, como perguntou Pedro um dia: Senhor, nós deixamos tudo para te servir, para te seguir. O que nós vamos ganhar com isso? E talvez seja esta a pergunta que nós fazemos dentro de nós: o que eu vou ganhar levando a minha cruz? O que eu vou ganhar com o discipulado de Jesus? Que proveito que isso vai me dar para a minha vida? Escute, é o próprio Deus se dando a si mesmo. O Deus que é cuidadoso em recompensar aqueles que dão um copo de água fria para os seus filhos. E é isto, escute só: se você der um copo de água fria a um filho de Deus, de maneira nenhuma este Deus deixará de recompensar você. Quanto mais se você aceitar o seu discipulado e deixar tudo para segui-lo, Ele dará a si mesmo, o Criador dos céus e da terra, aquele que sustenta o universo com a palavra do seu poder, o dono de todas as coisas, se dá a si mesmo ao seu povo. Eu vou ser o seu escudo e eu lhe darei uma grande recompensa.
Segundo lugar, como é que o Abraão reage? E aí está as novas promessas de Deus quando nós temos crises de fé. Olha o que ele diz, versículo 2: Senhor Deus, que me darás se continuo sem filhos? E o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. Abrão continuou: tu não me deste descendência, e um servo nascido da minha casa será o meu herdeiro. Aqui. Se no primeiro tópico, uma fé grande como a do Abraão, pai da fé, tem medos. Uma fé grande lida com perplexidades. O Senhor me prometeu me dar um filho, eu já tenho 85 anos. E eu não tenho. Eu ainda não tenho. A verdadeira fé, escute isso que eu vou dizer para vocês, ela vai lutar e vai conviver com a incredulidade. Vocês lembram daquele pai que levou seu filho endemoniado até Jesus? E disse: eu já tentei, os teus discípulos tentaram lidar com o problema do meu filho e não conseguiram. Agora estou vindo aqui com o Senhor e eu queria te pedir, se o Senhor pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajude-nos. E ao que Jesus respondeu para ele: se eu posso fazer alguma coisa? Se eu posso? Tudo é possível ao que crê. E imediatamente a Bíblia diz que o pai do menino exclamou: Senhor, eu creio, mas ajuda-me na minha falta de fé. Eu creio que o Senhor pode fazer, mas eu tenho as minhas crises que parece que às vezes eu não creio. Eu creio que o Senhor pode abrir as portas para nós. Eu creio que o Senhor pode me abençoar. Eu creio que o Senhor pode cuidar dos meus filhos. Eu creio que o Senhor pode cuidar da minha empresa. Eu creio que o Senhor pode essa semana enviar uma provisão financeira. Eu creio que o Senhor pode fazer isso. Mas às vezes eu não consigo crer. Essa é a verdadeira fé. Mas é a verdadeira que procura o Senhor e que não sai falando do Senhor nas costas dele. Veja, o Abraão falou para Deus: ei, o Senhor diz que vai me abençoar, o Senhor diz que vai me dar uns filhos, mas até agora eu não consigo ver isso, eu não tenho filhos. Na verdade, o meu sobrinho Ló tem as suas filhas. Na verdade, as pessoas da minha casa, que os meus funcionários, nasce criança todos os dias, parece a IPI de Balneário Camboriú. Os meus vizinhos pagãos aí têm filhos, e eu não. O Senhor prometeu filhos e o Senhor não me dá. Eu creio, mas eu não consigo acreditar. Todos nós temos essas crises. Como que Deus respondeu para ele? Porque o Senhor responde àqueles que buscam a Ele, queridos. Se você nesta manhã tem as suas crises de fé, eu quero dizer para você: não deixe de bater a porta do Senhor e dizer: Senhor, eu creio, eu tenho dificuldades, olha, eu não consigo acreditar que o Senhor é capaz de fazer isso, mas eu creio no Senhor. Mas eu estou sofrendo tanto, e há tanto tempo que eu não vejo saídas para a minha vida. A resposta de Deus, versículo de número 4, aí é que está, queridos. A palavra do Senhor veio a ele, sempre a palavra do Senhor, nunca é outra coisa, queridos, é a palavra do Senhor. Quando é que nós vamos voltar a acreditar nisto, de que as respostas para as nossas crises de fé estão aqui?
Não espere. Deus pode fazer isto. Um sonho, uma visão. Deus pode fazer, mas o meio que Ele designou é a palavra. Esse é o meio seguro. A palavra do Senhor veio ao Abrão. Não, Abraão, não é o seu servo Eliezer. Aliás, Deus nem fala o nome dele. Não é esse homem, o seu herdeiro. O herdeiro vai sair de dentro de você e da sua senhora Sara. E aí Deus pede para que ele saia para fora. E você deve imaginar o Oriente Médio, sem poluição, uma noite estrelada, milhares de estrelas. Eu tive a oportunidade de estar no sertão da Bahia, no lugar distante à noite, fazendo um culto numa fazenda, e eu, no caminho, nós chegamos num lugar e o céu estrelado, todo mundo parou, irmão, sem ninguém falar nada, todo mundo parou no meio do mato. Logo lágrimas começavam a rolar nos olhos. Nós não temos acesso a isso mais. E todo mundo, todos os crentes ali lembraram disso daqui. Abraão olha para cima. Conte as estrelas, Abraão. Você é um senhor de idade. Você não tem filhos. Mas olha para cima, Abraão, e começa a contar as estrelas. A sua descendência será tão numerosa quanto as estrelas que há no céu, Abraão. Olha para cima. Engraçado que Deus fala em outro texto que a descendência dele será numerosa como uma poeira, o grão de areia. Queridos, agora Deus pede para que ele olhe para cima. E todas as noites ele foi estimulado a olhar para cima. Porque a nossa segurança, o nosso conforto está no fato de olharmos para cima. Não é olhar para dentro de você, não é olhar para fora de você em busca de alguma resposta, mas sempre olhar para cima. É lá no alto que vem o nosso socorro, e é olhando para cima que nós somos curados das feridas do passado. Olhando para cima nós somos libertos do medo do presente, e nós temos convicção acerca do nosso futuro. Olhando para cima. Ao fato de mostrar as estrelas, Deus está dizendo para Abraão: a sua descendência não será apenas numerosa fisicamente, mas será uma descendência numerosa espiritualmente, Abraão. E Paulo diz que nós somos os descendentes espirituais do Abraão. Então é isso que eu quero dizer para você nesta manhã. Se você está em Cristo nesta manhã, se você se arrependeu dos seus pecados e colocou a sua fé em Cristo e somente em Cristo, e se você foi escrito no livro da vida e está em Cristo, você estava entre aquelas estrelas que Deus mostrou para o Abraão naquela noite. Você estava lá, Deus via você, e o Abraão também via você. Você faz parte dessa constelação gloriosa que brilha espiritualmente nos céus, e nada e ninguém pode chegar nessas estrelas, tocar essas estrelas, remover essas estrelas do lugar dos lugares aonde elas estão. Nada pode fazer isto. Esta é a segurança que nós temos em Cristo. Nós estamos com Ele nos lugares celestiais, em Cristo. Quando você vê estrela nos céus agora, lembre de aonde você estava antes da fundação do mundo, lá nos lugares celestiais em Cristo. E aos olhos de Deus, você pertence a Ele. A Bíblia fala que Deus conta essas estrelas e sabe o número delas, o nome delas. E Ele não sabe de você? Ele não sabe da sua vida, do que você está enfrentando agora?
das noites mal dormidas, das tristezas, das preocupações, dos medos. Se ele se preocupa com as estrelas, conhece as estrelas, não sabe de você? Por último, a fé é honrada do Abraão. Pastor Messias, Anacleto Rosa, uma frase que ele falou e eu nunca esqueci: a fé honra Deus e Deus honra a fé. Como que o Abraão respondeu a esta promessa gloriosa de Deus? Ele disse: será que o senhor vai fazer mesmo? Minha descendência numerosa, posso ter filhos, já estou com 85 anos, daqui não pode sair nada. Abraão creu no Senhor, versículo 7, 6 na verdade, e isso lhe foi atribuído para a justiça. Eu vou até tomar uma água aqui, porque é aqui o cerne de tudo. Estas são as palavras mais profundas talvez da Bíblia. Uma delas: Abraão creu no Senhor e isto lhe foi atribuído para justiça. Ele creu que jamais conseguiria alcançar o que Deus lhe prometeu com a sua força. Ele creu. E ele nada fez além de crer. Ele não fez nada poderoso para Deus. Ele não fez uma campanha de 7 sexta-feira e terminou a campanha impecavelmente todas as sextas-feiras. E aí Deus falou com ele assim: uau, pá, parabéns, justificado. Ele não faltou nenhum culto, e não pode faltar mesmo. E aí Deus, no final do ano, 54 domingos. Pá, Abraão, você está justificado. Não vá usar isso para faltar no culto, tá? Ouviu, Pedrinho? Ele creu. Só isso. Ele creu. E, crendo, Deus deu algo para ele que é a bênção mais extraordinária que um ser humano pode receber: justiça. Nós estamos terminando o nosso curso de Romanos aqui na igreja, e nós estudamos isto bastante, algumas semanas. Nunca é o suficiente, porque é a coisa mais extraordinária que existe, a doutrina da justificação pela fé. E é isto aqui, ó. O Abraão creu em Deus, naquilo que Deus prometeu para ele, e isso lhe foi dado como justiça. A partir de agora, Abraão foi declarado como justo diante de Deus. Ele que nasceu na injustiça desde Adão, agora algo de extraordinário aconteceu com ele quando ele creu em Deus, quando ele creu na palavra de Deus. E ele não fez nada para merecer isto. Ele não se tornou um homem impecável. Vocês vão ver a história dele. Ele continuou pecando. Ele creu. Porque na justificação Deus muda o nosso status diante dele e não a nossa natureza, embora todos os que foram justificados também serão santificados. Mas aqui o Abraão não fez nada, ele creu. Fé.
Ele confiou em Deus, ele depositou todas as esperanças da vida dele em Deus, no poder de Deus para cumprir. Ele desviou o olhar dele de si mesmo, de um homem de 85 anos, casado com uma mulher de 83, 84 talvez, e que não tinha filhos, e que não tinha condições alguma de tê-los, e ele colocou todas as suas expectativas em Deus, que é poderoso para realizar aquilo que ele promete. E por causa disso, ele foi aceito e absolvido por Deus, absolvido dos seus pecados e aceitos por Deus. E é isto que é de mais importante para nós. Porque, queridos, abre a sua Bíblia rapidamente em Romanos capítulo 4. Você não pode ir embora sem antes ler isto. Romanos 4. Esta é a doutrina mais importante da Bíblia. E deixa eu dizer para vocês, vocês já sabem disto, mas não custa repetir. Nós somos protestantes por causa da doutrina da justificação pela fé. A reforma protestante do dia 31 de outubro de 1517 ocorreu por causa dessa doutrina. Nós não somos católicos, apostólicos romanos, por causa da justificação pela fé. O Lutero dizia que esta é a doutrina que mantém uma igreja em pé ou que a igreja caia. É isto. E é isso que torna o cristianismo diferente de tudo. E é isto, queridos, que honra a Deus. É esta doutrina que honra a Deus. Eu vou dizer isso para vocês, que faz Deus ser glorioso, faz com que os homens que compreendam essa doutrina fiquem encantados com a beleza de Deus e queiram dar as suas vidas, serem presos, surrados em cadeias, porque eles entendem a doutrina da justificação pela fé. É esta doutrina que esbofeteia Satanás e que dá um nó no parâmetro moral do universo, porque fala de um Deus justo, santo, que justifica pecadores pela fé. Essa doutrina é o Evangelho. Deus justo, perdoando, aceitando e justificando pecadores injustos. Na mente religiosa, Deus é bom, e Ele é bom, é justo, e Ele é justo de fato, e Ele aceita as pessoas boas, não é? As pessoas boas Ele aceita, recompensa elas. Aí a gente vai ficando, tentando ser bom, do nosso jeito. Eu não roubo, eu não mato, eu não faço isso, eu não faço aquilo. Então eu sou uma pessoa boa aos olhos de Deus. Aí Deus fala assim: essa sua justiça aí, hein? Não dá. Na verdade ela é como um trapo de imundícia, perto da minha justiça. Tudo que você faz de bom, ser honesto, pagar os seus impostos, cuidar bem da ecologia, ser um bom vizinho, tudo que você tenta fazer de bom para mostrar para os outros e mostrar para você mesmo, para mim parece um trapo de imundícia. Você precisa de uma justiça superior para me agradar. E você consegue fazer isto com a sua força? Não. Você precisa da justiça de alguém. E é isto o Evangelho. Vamos ver Romanos 4? Versículo 1. Que diremos então a respeito de Abraão, nosso pai segundo a carne? O que foi que ele conseguiu? Porque se Abraão foi justificado por obras, está vendo? Tem do que se orgulhar, porém não diante de Deus. As pessoas religiosas e as pessoas que tentam ser justas com as suas próprias obras, elas se orgulham bastante. Umas com as outras. Eu sou presbiteriana, eu sou isso, eu sou aquilo, eu faço isso, faço aquilo. Mas chega lá no céu e fala isso para Deus:
Ó Senhor, fui todos os domingos na igreja durante 60 anos. Nunca votei no candidato X. Nunca fiz isso, nunca fiz aquilo. Sempre. Fala isso para Deus lá, na porta do céu. Se ele perguntar, por que você vai entrar aqui? Aí você apresenta o seu currículo para ele. Vê se vai dar para você conquistá-lo. Não dá tempo da gente ler o capítulo 4 inteiro. Vamos para o 18. 4 e 18 de Romanos. Abraão, esperando contra a esperança, creu. Olha que coisa linda. Esperando contra a esperança. Por Deus, eu tento entender os significados dessa palavra, esperar contra a esperança. Talvez seja isso que você está vivendo hoje. Esperar contra a esperança, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe havia sido dito, assim será a sua descendência, e sem enfraquecer na fé, levou em conta o seu próprio corpo já amortecido, 85 anos, o vigor já tinha passado, tendo ele quase 100 anos, aqui quando Paulo fala, e a esterilidade do ventre de Sara, não duvidou, por incredulidade, da promessa de Deus, mas pela fé, se fortaleceu dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. Convicção, Deus vai cumprir o que Ele prometeu para mim. Assim também, isso lhe foi atribuído para a justiça. E as palavras lhe foi atribuído, foram escritas não somente por causa dele, olha só o que Paulo está dizendo, mas também por nossa causa. Visto que a nós igualmente nos será atribuído, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou para a nossa justificação. Agora, o efeito de ser justificado pela fé, para você ir embora feliz e com segurança ao enfrentar uma semana difícil, se você tiver. O efeito é esse aqui, ó. Justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus. Não é a paz de Deus dentro de você, é paz com Deus, é diferente. Por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Aí, justificados, pois, mediante a fé, quando algo ruim acontecer com você, você não vai ficar acreditando que Deus está contra você, de que isso é punição de Deus. Não. Eu tenho paz com Ele. Tudo isto, a tribulação, é para me dar o quê? Perseverança. A perseverança, a experiência, e a experiência, a esperança. É a primeira vez que essa doutrina aparece na Bíblia. E ela será aprofundada posteriormente, ao longo da história da igreja. Ela será tema de hinos. Se você pegar os hinários antigos das igrejas tradicionais, ela está lá. E ela será tema também de inúmeros livros, artigos, monografias, dissertações, teses.
tema de milhares de sermões no mundo inteiro. Uma reforma que mudou o mundo aconteceu por causa dessa doutrina. Um avivamento que sacudiu os Estados Unidos da América ocorreu por causa das pregações de Jonathan Edwards sobre essa doutrina. Essa doutrina honra a Deus, traz conforto para a nossa alma. E o que eu quero dizer para você nesta manhã é o seguinte: se você crê em Jesus Cristo, você recebe pela fé a justiça de Cristo para você. E sabe o que é essa justiça de Cristo? É a última coisa que eu vou falar. Nós deveríamos viver essa vida perfeita, não conseguimos. Jesus viveu por nós. Ele transferiu a justiça de um homem perfeito para nós. A partir do momento em que somos justificados, Deus olha para nós e não enxerga mais nenhum centímetro de pecado, de erro, de fracasso moral. O que Cristo enxerga é a justiça do Filho dele em nós. Deixa eu dizer para você, se não fosse a justiça de Cristo, nós estaríamos perdidos, porque não basta só ser perdoado dos nossos pecados. Se nós fôssemos perdoados dos nossos pecados, nós não iríamos para o inferno. Deus olharia e falaria assim: está aqui a igreja, perdoada, tá bom, vocês não vão para o inferno. Mas nós também não iríamos para o céu, porque para ir para o céu precisa da justiça de alguém puro. Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi atribuído como justiça. Paulo diz que Gênesis 15:6 foi escrito para nós. Se você crê no Senhor Jesus Cristo hoje, a justiça dele será tua. Eu não tenho notícia melhor para te dar. Não tenho. Você pode ficar em pé, a gente vai cantar e vamos embora. Pai, obrigado pela tua palavra, pela tua verdade. Obrigado porque estamos aqui para ouvir, Senhor. Abre os nossos olhos, os nossos ouvidos para as questões celestiais tão profundas que o Senhor já nos deu. E eu sei que o Senhor dará as outras menores, porque a mais importante já recebemos em Cristo Jesus. Obrigado por tudo, nós te agradecemos, em nome de Jesus, amém.